Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui toda maquiada já, né? Quem viu sem maquiagem não reconhece como. Então hoje eu vim aqui reproduzir essa maquiagem azul com vocês. Essa maquiagem que eu postei lá no meu Instagram e quando eu postei bastante gente me mandou mensagem elogiando, falando que tinha achado bonito e me pediram pra reproduzir. Mas eu ia postar lá no IGTV, mas como eu tive a brilhante ideia de fazer um canal no YouTube, vim aqui reproduzir pra vocês a maquiagem, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não deixe de deixar bastante like pra mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então vamos lá aprender como que eu fiz essa maquiagem babado. Então aí eu já apareci com a pele pronta, gente. Eu vou estar aplicando esse pó da Max Love embaixo dos meus olhos. Eu ia estar aplicando se eu não tivesse derrubado ele. Sou muito desastrada, meu Deus do céu. E aí eu coloco um pouco desse pó na tampinha para não desperdiçar tanto produto. E com uma esponjinha eu vou fazendo uma caminha de pó debaixo dos meus olhos para quando a gente for aplicar a sombra não cair na nossa pele e manchar. E aí com a esponjinha eu venho dando batidinhas nos meus olhos para tirar qualquer tipo de marcação, para na hora que a gente for passar a sombra não ficar feio. Aí eu venho com essa paleta da Aurora e pego esse tomzinho mais azul da paleta com o pincel de esfumado da Macrylan e venho depositando no cantinho externo no meu olho. Eu não subo tanto essa sombra, eu aplico mais no côncavo, vou aplicando, dando batidinhas. Como a sombra é um pouquinho brilhante, eu vou depositando ela para ela ficar mais pigmentada. E aí eu venho depositando a sombra, quantas vezes eu achar necessário, eu vou lá, pego um pouquinho da paleta, vou depositando até eu ver que a pigmentação da sombra tá bem forte. Depois eu venho esfumando somente as bordinhas da minha sombra, aí eu esfumo com a mão bem leve, porque como ela é uma sombra mais brilhante, poderia correr o risco dela manchar e estragar toda a maquiagem. Uma dica que eu dou pra você, se você não tem a mão leve pra esfumar, é na hora que você estiver esfumando, você pegar na pontinha do pincel, que a sua mão vai ficar bem mais leve. E outra dica que eu dou na hora de fazer o esfumado é você fazer movimentos circulares com o pincel. Eu não gosto muito de fazer aquele movimento de vai e vem, porque eu sinto que a sombra, ao invés de ficar esfumada, ela fica arrastada no seu olho. E aí, se depois, na hora que você esfumou toda a sua sombra ficou um tom bem clarinho, como tinha ficado a minha, você pode ir depositando mais sombra e esfumando, como eu fiz. O azul que eu quero é um azul bem forte, na hora que eu esfumei ele ficou bem fraquinho, então eu fui lá e depositei mais sombra azul. Depois eu venho com essa mesma paletinha, pego esse tom aí meio cinza, meio azulzinho, e aplico no centro da minha pálpebra pra mim fazer um degradê com esse azul. Ele é um azul meio clarinho, meio cinza assim, então achei que o degradê dele ia ficar bem bonito com um azul mais forte. E aí eu vou aplicando com o dedo mesmo. Aplico também no outro olho, somente no meio da minha pálpebra, porque no comecinho ali eu vou estar aplicando esse branquinho aí. E eu venho com esse pincel de esponjinha e vou estar dando batidinhas no meu olho. Eu sinto que quando eu aplico com pincel essa sombra mais brilhante, elas não ficam tão pigmentadas assim. E aí eu tive que aplicar várias vezes, como vocês estão vendo aí. E eu vou subindo essa sombra um pouquinho, fazendo o degradê também com ela nessa sombra meio cinza que eu passei no meio da minha pálpebra. E aí no outro olho é o mesmo processo, eu vou depositando. Se você quiser, você pode aplicar com o dedo, que eu sinto que dá uma pigmentação maior. E aí eu vou subindo essa sombra. Nessa hora, gente, acabou a força. Eu não sei que já acho que toda vez que eu tô gravando pro YouTube cai a força, gente, é impressionante. Relevem esse momento da queda de energia da minha casa. E depois eu vou lá, aplico de novo na minha pálpebra mais um pouquinho do cinza, porque eu senti que o branco deu uma invadida assim no cinza e ele perdeu um pouco a pigmentação. Então eu vou aplicando de novo e fica tudo certo, fica tudo ok. E fica perfeito esse degradê de azul. Depois eu venho com um pincel gordão e vou tirando toda a caminha de pó que eu fiz debaixo dos meus olhos. E eu vou espalhando esse pó já por todo o meu rosto, pra ficar tudo certinho, ficar tudo uniforme. E não correr o risco da minha base sair, né? De eu encostar a mão na cara e sair. E aí, gente, eu pensei que tinha caído a energia de novo. Mas não, atrapalhada aqui, a pateta foi lá e encostou a mão na luz. Na luz não, no fio da ringue e desligou a luz, né? E aí depois eu venho com um pincel mais preciso. Venho com o mesmo tonzinho, o mesmo tomzinho de azul que eu apliquei ali no meu côncavo e vou fazendo esfumado ali na minha... Não é na minha linha d'água, pra baixo da minha língua d'água. Meu Deus do céu, narrar é muito mais difícil que falar na frente da câmera. E aí nessa hora aí eu dei uma pincelzada dentro dos meus olhos,
eu vou acabar ficar cega ainda fazendo o tutorial de maquiagem pra vocês. E aí eu venho esfumando com o pincelzinho da Macrylão, mesmo que eu esfumei o meu côncavo. E eu vou subindo um pouquinho pra cima pra não ficar marcado, né? E depois eu venho com esse tomzinho cinza aí que eu apliquei no meio da minha pálpebra e vou aplicando no comecinho ali do meu olho pra mim fazer um degradê embaixo também, ficar tudo uniforme, ficar tudo lindo, tudo perfeito, amiga. E aí eu vou aplicando, eu aplico várias vezes até eu ver que chegou no mesmo tom, na mesma pigmentação que ficou ali no meio da minha pálpebra. E depois eu venho com essa paleta aí de iluminador da Luisance. Pode ver que eu fiquei muito em dúvida de qual iluminador escolher, porque eu amo iluminador e essa paleta é muito perfeita. Eu ia passar com o dedo o iluminador, mas não, decidi pegar o pincelzinho de esponjinha, porque como esse iluminador é bem pigmentado, eu vou passar com a esponjinha pra dar assim um ponto de luz nos meus olhos, ficar tudo lindo, pra dar aquela abertura maior no teu olho, sabe, amiga? E aí eu vou aplicando várias vezes também pra esse iluminador ficar bem estourado assim mesmo, do jeito que a gente gosta. E aí eu aplico também no topo do nariz pra dar um pontinho de luz. Aplico na pontinha do meu nariz e logo em seguida eu venho esfumando com o dedo pra não ficar só aquele negócio marcado. Venho aqui no ossinho da bochecha, vou passando, já vou esfumando também com o dedo. Eu não gosto daquele negócio, sabe, marcado, ficar só um traço de iluminador, fica um traço branco, fica muito esquisito. Por isso, então, na hora que você for aplicar o iluminador, você já vai espalhando. Ali eu dei uma pequena cagadinha, né, passei ele na sombra, mas logo em seguida eu já passei o dedo e já saiu. Venho também aplicando ali no arco do cupido, na verdade era pra ser só no arco do cupido. E eu subi um pouco pra boca porque eu não tenho limites. Venho ali no queixo, eu gosto de uma maquiagem bem glow, bem iluminada, por isso que eu aplico em todas essas áreas aí. Venho, aplico na testa também e depois, gente, na hora que eu olhei na câmera, aquilo tava refletindo de um jeito, meu Deus do céu. Vim com um pincel de pó pra dar uma amenizada, mas não adiantou nada, né? A cagada já tava feita, mas é assim que a gente gosta, é assim que eu gosto, vai ficar assim. Não vai mudar, não adianta, não consigo. A hora que eu vejo, já tô com o iluminador na minha cara inteira. E aí, como eu não tinha achado o meu lápis de olho, eu vim aí com essa paletinha da Ruby, peguei o tomzinho mais preto pra usar como lápis e passei na minha língua d'água. Meu Deus do céu, o que língua d'água tem a ver, Isabela? Na minha linha d'água, agora sim. Passei o preto na minha linha d'água, porque eu gosto de preto, não gosto muito de branco, sabe? Se você gosta de branco, você pode passar. Mas aí eu vim logo em seguida com o rímel, taquei o rímel dentro do meu zóio, tô falando que eu vou ficar cega fazendo esse tutorial. E aí eu vim logo em seguida com cílios postiço. Aí a minha colinha, eu fiz uma cara meio esquisita, gente, porque a minha cola, sei lá o que acontece com essa cola da Macrylã minha. E aí eu venho, aplico a cola da Macrylã nos meus cílios, espero secar, e vocês podem ver que eu não tenho paciência nenhuma. Os cílios estavam quase voando já da minha mão, de tanto que eu queria soprar forte logo pra cola secar. E aí você fica aí com essa cara de paisagem, esperando o seu cílio secar. E aí o jeito que eu colo os cílios é bem fácil, eu não uso pinça, não gosto muito, sabe, porque todas as vezes que eu vou colocar a pinça quase entra dentro dos meus olhos. E eu aplico o meinho dos cílios, depois eu vou grudando as pontinhas e eu vou meio que colocando o dedo assim pra ter certeza que os meus cílios estão bem colados. E pra fazer a sobrancelha eu venho ali com essa pastinha de sobrancelha da Avon. Eu gosto bastante dessa pastinha de sobrancelha porque ela é bem pigmentada. Antes eu usava o quarteto da Huber, aquela lá que eu mostrei pra vocês, que eu usei como lápis. Mas depois que eu comprei essa pastinha aí foi outra coisa, ela é bem pigmentada e ela desliza muito fácil na hora de fazer a sobrancelha. E eu gosto desse formato mais arqueado aí da minha sobrancelha, eu não gosto muito daquela sobrancelha reta, não gosto, não sou muito fã daquela lá não. E aí eu preencho desse jeitinho que vocês estão vendo. Eu faço primeiro o desenho, depois eu vou preenchendo toda ela por dentro. E depois no comecinho da sobrancelha eu não gosto de muito forte, eu venho só com a sujeirinha mesmo do pincel e vou dando uma esfumadinha. Eu gosto de uma sobrancelha mais arqueada, então por isso que às vezes eu perco um pouco a noção, eu dou uma errada e fica tudo diferente da outra. Mas a gente tenta fazer um pouquinho certo, né? Logo em seguida eu venho com esse batom aí da Ruby, esqueci de ver a numeração pra vocês, gente, me perdoem. E eu venho aplicando nos meus lábios, eu gosto bastante desse batom da Ruby, na verdade todos os batons da Ruby, porque ele não fica aquela coisa aveludada, nem fica seca na tua boca. Parece que você tá sem batom e eu gosto bastante dessas cores nude aí. Como a sombra já tava forte, eu decidi passar esse. Ele não chega a ser um nude, mas ele não chega a ser um nude, mas também não é um marrom muito forte, né?
Logo em seguida eu venho aí com esse lip volumoso da Max Love, se eu não estiver enganada. E eu tava morrendo de dó de sujar o meu gloss, gente, porque é novo. E aí toda hora eu tô olhando aí no pincel, porque o pincel é branquinho. Eu tava com tanto dó de sujar o pincel que eu fui dando batidinhas pra não arrastar o gloss nos meus lábios. E toda hora eu olho pra ver se não sujou. E sujou um pouquinho, né, gente? Olha a minha cara de sofrimento, sofrida, coitada. E aí, momento de posar pro close, né, gente? Me desculpem, mas esse é meu momento. E aí, eu acho que eu tô arrasando. Esqueci até que a Xuxa tava no meu braço, né? Olha só, a Xuxona linda aí, da bonita. E sorte que a Xuxa era azul, combinou com a maquiagem, combinou com a blusa. Ninguém percebeu que eu tô com a blusa azul pra combinar com a maquiagem, né? E sim, gente, até que enfim eu arrumei a minha ring light. Na verdade, eu não comprei outra, gente. Eu colei com o Super Bonder, porque aqui a gente trabalha na base da gambiarra, né? Eu até tava pensando em comprar uma mais assim, mais potente, mas eu acho que essa ilumina bem, acho que não tem tanta necessidade agora. Só se chegar a queimar assim, que eu espero que não queime. Mas é isso, gente, arrumei, não vai ser mais sentada no chão, graças a Deus, porque ficava até a minha perna dormente. E é isso, gente, eu só queria avisar mesmo que eu arrumei a ring pra vocês e só isso. Eu tô com uma mania insuportável de fazer isso aqui, não consigo parar. Então, gente, esse é o resultado final da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou exatamente igual a maquiagem lá do vídeo, até porque o vídeo que eu postei, que eu fiz a maquiagem, foi um challenge. Na verdade, foi uma dublagem, eu acho. E eu nem tirei foto nem nada, porque eu nem... Na hora eu nem, assim, ai, nossa, o povo vai gostar. Não passou pela minha cabeça. Mas gostaram, fico feliz que vocês gostaram da maquiagem. E, assim, se não ficou parecida, me desculpe, mas eu fiz o máximo que eu pude. E eu acho que eu faria assim se eu tivesse que fazer de novo. Então, eu acho que ficou um pouco parecida, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não deixe de se inscrever no canal. Avaliar o vídeo pra mim. Deixar bastante like pra mim trazer mais vídeos desse jeito. E comentem aqui embaixo se vocês preferem eu conversando com vocês durante a maquiagem ou se preferem narrando do jeito que eu fiz. Eu achei que assim ficou mais fácil, né? Porque aqui em casa é muito barulho, muita gente passando na rua, muito barulho de tudo. Então, acho que assim o vídeo fica mais bonitinho, né? Mas deixem aqui os comentários pra mim saber o feedback de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.